Olá, meu lugar, muito obrigado por se inscrever e estar assistindo o nosso congresso de hipnose neurosensorial. Nesse congresso, nós estamos reunindo vários profissionais, diversas áreas de saúde, para falar a respeito da utilização da hipnose clínica neurosensorial em suas especialidades. Nós temos profissionais que irão falar sobre como utilizar a hipnose clínica neurosensorial para desenvolvimento pessoal, outros para emagrecimento. Uma pessoa vai dar um protocolo de como atender online com hipnose neurosensorial. Na verdade, é uma variação bem interessante, distúrbios sexuais. Então, nós teremos uma gama de informações que podem ser úteis tanto para os profissionais de saúde que já utilizam a hipnose, quanto para as pessoas que gostariam de conhecer mais sobre esse perfil de abordagem, sobre essa ferramenta para a saúde que é a hipnose clínica neurosensorial. Eu sou o João Oliveira e, junto com a professora doutora Beatriz Acampo, que é a minha esposa, nos últimos quase 30 anos, nós estamos trabalhando, aprimorando a hipnose clínica neurosensorial. É bom dizer que toda hipnose é neurosensorial. Não existe uma hipnose que não se utilize dos estímulos sensoriais, todas usam. O diferencial da hipnose clínica neurosensorial pode ser como utilizar esses estímulos, né, com protocolos bem direcionados para cada tipo de estímulo, e os equipamentos de biofeedback que auxiliam na aferição dos estados que o sujeito pode estar, nível de consciência. Isso para auxiliar no processo de indução e, posteriormente, sugestão. A minha parte nesse congresso, abrindo o congresso, é explicar um pouco para quem nunca teve acesso a esse perfil de hipnose, como é o procedimento, que tipo de hipnose é essa, porque ela tem algum diferencial da hipnose clínica convencional. Não é grande, não é uma grande diferença, não é uma grande mudança, nada disso. Apenas incorporação de certos aspectos que podem potencializar os resultados na psicoabordagem, no tratamento, e levar a pessoa a alcançar aquele estado de saúde que ela tanto deseja. Então, vamos começar. Sim, eu sou psicólogo, atendo clinicamente e diariamente no Rio de Janeiro, em Copacabana, nossa clínica. Tenho uma formação anterior, tenho uma outra graduação, tenho mestrado em cognição e linguagem e doutorado em saúde pública. O livro que talvez possa lhe interessar, se realmente esse tipo de assunto é interessante para você, é o Manual de Hipnose Clínica Neurosensorial, que foi editado há uns 2 anos pela WAK Editora. Quero lembrar que, embora esse vídeo possa ser atemporal, ou seja, ele pode ser útil em qualquer tempo no futuro, ele está sendo colocado no ar no dia 5 de setembro de 2020. E a partir dessa data, ele ficará disponível até enquanto o YouTube permitir, para que no futuro pessoas possam ter acesso a esse perfil de informação que com certeza já estará ultrapassada. Então a pergunta é, o que é hipnose neurosensorial? O que vem a ser hipnose neurosensorial? Bom, é uma hipnose que se utiliza dos estímulos sensoriais para potencializar resultados. Luzes, cheiros, sons, frequências, que quando você utiliza ou você chama de forma construtiva na imaginação do sujeito, possa auxiliar na ampliação dos possíveis resultados. Então, a gente pode usar como ancoragem, a gente pode usar, inclusive, como estímulo ao surgimento de uma produção química endócrina, a gente pode usar como supressão, você pode usar como a ancoragem de aproximação ou de aversão. Ou você incita na pessoa, através da ancoragem, com luzes, aromas, cheiros, essências,
sons, frequências. Você pode tanto usar isso para aversão, ou seja, a pessoa se afastar de determinado tipo de desejo, compulsão, comportamento, emoção que ela tem, ou o contrário. Vou ancorar para que aquele estado desejado seja novamente instalado através dos recursos internos, a mesma configuração endócrina, a mesma produção química interna, óbvio. Então é isso. Esse é o grande diferencial. A utilização dos estímulos sensoriais com os equipamentos que podem potencializar. Os sentidos mais usados em consultório, o que a gente mais usa na clínica, é a visão, a audição, o olfato e o tato. Está faltando o paladar, não está? Pois é, porque é mais complicado você usar em consultório. No entanto, você pode passar tarefas comportamentais para o cliente, paciente, que ele use esse perfil de ancoragem em casa. Você pode passar para ele um áudio pré-gravado para que ele escute e faça a sua ancoragem gustativa, né? Através do paladar. No consultório já é um pouco mais complicado, mas a mais utilizada mesmo é a visão. Na sequência, a audição. Terceiro lugar, está na ordem certinha aí, o olfato. E por último, a tátil. A gente vai falar melhor sobre isso a partir de agora. Bom, acontece que o olfato é o mais poderoso dos sentidos, ok? Porque ele tem só 2 lances de conexões até o córtex cerebral. Então ele age muito rapidamente. E o olfato tem uma vantagem que ele precisa de um estímulo químico para poder ser decodificado o perfil de aroma. Então não é só uma questão de palavras, de interpretação, não é uma coisa subjetiva, é uma coisa química que acontece. E é interessante que você associar uma emoção, um estado psíquico, uma atitude comportamental a um cheiro, a um aroma, a uma essência, dá um resultado muito rápido. Até porque alguns aromas as pessoas já têm associações. Tanto é que se você fizer um curso sobre essência, sobre a aromaterapia, você vai descobrir que de uma forma automática as pessoas reagem a determinados aromas, determinadas essências. Ocorre, sem sugestão nenhuma, uma alteração química endócrina provocando um estado de ânimo diferenciado na pessoa. É claro, nem todo mundo reage da mesma forma, mas vamos dar um exemplo. O cheiro de chuva e terra molhada não dá uma sensação de prazer? Bom, para a maioria das pessoas, sim. Talvez não para aquela pessoa que teve um trauma associado naquele momento, naquele dia, onde esse cheiro estava no ar e isso ficou marcado de forma consciente ou inconsciente nela. Um aroma de café, de pão fresco pela manhã, não dá ideia de um bom dia que está surgindo? Bom, para a maioria das pessoas pode ser que isso cause um efeito negativo em outros. Então, usar o olfato deve ser uma coisa pensada, estudada, programada. Geralmente a gente pede o sujeito para trazer um perfume que ele goste. É o mais fácil. Traga um perfume que você usa, que você goste muito. E você leva ele, durante o estado alterado de consciência, o transe, a um perfil emocional. E você ancora com aquele perfume. Para ser sincero, o olfato é tão poderoso assim, porque ele é o sentido da aproximação sexual do feromônio. Feromônio, embora seja um cheiro, ele não é percebido a nível consciente. Então, o olfato é realmente um sentido muito poderoso. Você pode ancorar, por exemplo, uma expectativa de sensação. Uma expectativa. Vamos supor que o sujeito tenha uma tendência a utilizar um certo perfil químico para alcançar um determinado estado psicológico, ok? Você, colocando o sujeito em estado alterado de consciência, você eleva esse ânimo, chamando pela memória do que ele já teve no passado, daquele estado que ele procura. Quando ele estiver sentindo, vivenciando
no estado alterado de consciência, aquele estado psicológico, você coloca o perfume, o cheiro, o aroma no ar e associa. Toda vez que você assistir esse aroma, você será levado a esse mesmo estado psicológico. A partir de então, toda vez que a pessoa quiser chegar naquele estado psicológico, ela pode usar aquele cheiro, aquele aroma, que, muito provavelmente, não é nocivo, ou não tão nocivo, quanto a química que ele utilizava para alcançar aquele estado. Se é que você está me entendendo. Então, você pode substituir químicas danosas para elencar estados emocionais por aromas que não fazem mal nenhum, são inócuos. Na verdade, a única coisa que deu certo contra um vício bem ruim de um determinado cliente foi a ancoragem olfativa. Durante 3 meses, ele usava o perfume e não a droga. Durante 3 meses. Caiu? Infelizmente, sim. Teve que ser internado, inclusive. Mas durante 3 meses, ele conseguiu se manter. Agora, tem um detalhe. Ele não se manteve potencializando a ancoragem, tá? Quando ele conseguiu o sucesso que ele queria, ele abandonou o consultório e foi tocar a vida. Meses depois é que eu fui saber que ele, pela mãe dele, que ele tinha ficado 3 meses sem usar droga, mas um dia aconteceu um episódio e ele usou de novo. Então, isso já é um grande avanço. Talvez, se nós utilizássemos o fortalecimento da ancoragem olfativa semanalmente, quem sabe ele poderia estar até hoje substituindo a droga pelo aroma, pelo perfume que foi programado para ele. A audição. Bom, todos nós sabemos o que é audição. Mas como se utiliza a audição dentro do processo? Nós temos uma faixa de audição percebível que vai de 20 Hz a 20 kHz, ou 20 mil Hz, né? Nessa faixa, a gente, teoricamente, conseguiria ouvir. Teoricamente, nem todo mundo consegue ouvir esse espectro. Mas, se você usar determinadas frequências, determinados harmônicos, determinadas vibrações sonoras, você consegue estimular algumas áreas no cérebro. Tem um estudo bem extenso sobre isso, e hoje já até se sabe que tipo de frequência, que tipo de harmônico pode instalar na pessoa um perfil emocional específico. Isso auxilia muito, porque você pode, com um som, uma música de fundo, uma frequência, auxiliar aquela pessoa a mudar seu estado psicológico. De fato, nós temos 2 formas de usar os sons. Primeiro, essa que eu falei, a questão da frequência. Ok. E a outra são sons que, de uma forma filogenética, já causam um efeito no sujeito, independente dele ter até a consciência que está ouvindo aquele som ou não. Vou dar um exemplo. O batimento cardíaco de uma mãe, de uma mulher de estado normal, geralmente acalma uma pessoa. Se o batimento cardíaco estiver na faixa dos 60 batimentos por minuto, uma pessoa teoricamente normal se acalmaria ao ouvir esse som, mesmo que ele estivesse numa frequência alterada, mesmo que se ele não fosse percebido de forma consciente, ok? Agora, outras pessoas, ao ouvir o batimento cardíaco, podem ter alterações psicológicas de forma negativa. Pode ficar com raiva, medo, angústia, tristeza. E talvez isso esteja associado a uma infância difícil, a rejeição da mãe, a uma gravidez perturbada, ou coisas nesse sentido. Então, mas se você consegue, com uma boa anamnese, detectar o perfil da pessoa, você pode utilizar diversos tipos de efeitos sonoros para auxiliar aquela pessoa a encontrar o objetivo dela. Outro exemplo, fobia de avião. Tem um áudio que está disponível, inclusive, no nosso canal, Caso 7 Saberes, e também no podcast de hipnose que nós temos. Tem um áudio para fobia de avião. E a gente criou um teatro de sons de um aeroporto, com aviões
decolando, pousando, tumulto no aeroporto, as pessoas falando, aquele som de espera, aqueles anúncios do aeroporto. A gente criou um cenário sonoro onde a pessoa é levada à dessensibilização sistemática e progressiva do estado de esperar um avião, de viajar de avião, de se colocar dentro do avião. A gente pede a pessoa para se imaginar no avião e tal, mas os sons, primeiro, já criam um impacto. Já levam a pessoa a relembrar os momentos que ela esteve em pânico antes de embarcar em um avião. Então, também assim os sons podem ser utilizados. Repetindo, pode ser utilizado com frequências. As frequências vão estimular estados emocionais ou efeitos sonoros, sons que fazem com que a pessoa seja levada a uma lembrança, e muitas vezes não é nem uma lembrança consciente, como é o caso do ruído do útero, que a gente utiliza também para ajudar na regeneração celular, com um efeito assim fantástico. Quem é que sabe me dizer como é que é o ruído do útero materno? Não, mas se eu botar você para ouvir ele e não falar o que é, e se você teve uma gestação dita normal, você vai se sentir muito seguro, muito tranquilo, muito calmo. E é nesse momento que há uma multiplicação celular assim, muito rápida no desenvolvimento do organismo humano. Você pega uma pessoa no pós-operatório e coloca ela no estado de consciência com esse som, ela tem uma regeneração rápida. A maioria das pessoas, ok? Nós também devemos ter assim uma cautela de generalizar, porque pessoas com uma idade mais avançada, 80 anos, por exemplo, já não têm uma resposta tão imediata quanto um jovem de 22 anos. Mas uma pessoa gozando de saúde dita normal, ela com certeza vai acelerar muito o processo regenerativo pós-cirúrgico. E isso é fato. Isso não é especulação, isso é fato. Nós temos, inclusive, nesse congresso, uma profissional de São Paulo que vai falar especificamente sobre isso. E muitas vezes ela pega o paciente no pré-operatório e o paciente nem vai para a cirurgia. Porque graças aos estímulos consegue recuperar uma remissão de sintoma, consegue solucionar a demanda daquela pessoa sem ser necessário a cirurgia no caso. Perfeito? Então, a audição. Repetiam, duas modalidades de utilização: frequências e efeitos sonoros. Visão. A visão é o que a gente mais usa de fato, porque quando a pessoa chega no consultório, uma das primeiras coisas que eu faço é ligar uma luz azul, ela com os olhos fechados, e levar ela a um estado de equilíbrio, de paz, tranquilidade, com a ancoragem das cores, ancoragem cromática. Então nós temos células sensíveis à luz na retina e nós temos as fotossensíveis a cores, que são os cones, os bastonetes, que são sensíveis, na verdade, são mais sensíveis, como vou dizer. Vou tentar repetir. Nós temos dois tipos de células fotossensíveis, os cones e os bastonetes. Os cones são os que estão ligados às cores. E os bastonetes, eles são utilizados quando tem pouca iluminação, eles são ativados com pouca iluminação, só que eles não têm cores. Então, quando você está no escuro e você consegue enxergar alguma coisa, dificilmente você consegue definir a cor daquele objeto. São os bastonetes que estão em ação. E os cones precisam de mais intensidade, de um maior poder de iluminação para poderem ser ativados. E isso tem uma relação assim muito, muito interessante. Por algum motivo, quando uma pessoa que está em um estado de tristeza, angústia, depressivo, uma pessoa que tem um desgaste emocional, ela chega no consultório com esse desgaste emocional, e você coloca ela diante do estímulo de 2.000 watts de luz, flashes de luz estroboscópica, sem som, só estroboscópica. Estroboscópica não pode ter som. Você não pode misturar a frequência sonora com a frequência da iluminação. Você deixa só a estrobo sem som, o que não é tão difícil de encontrar hoje em dia, não. Já tem muitas estrobos que são de LED, não fazem som, não emitem nenhum tipo de ruído. Quando você dá esse impacto de luz, você estimula a retina, as pessoas relatam cor azul. Mas não tem cor azul nenhuma, porque é uma luz branca, é um flash
branco, como é que ela pode estar vendo azul se a luz é branca? É o seguinte, por algum motivo, que ainda não eu desconheço uma pesquisa profunda sobre o tema, os cianoreceptores, que são os cones que detectam a luz azul, eles se fecham, eles se retraem, eles deixam de funcionar plenamente. E aí vai uma coincidência, porque nos Estados Unidos o blue é triste, né? E aqui no Brasil o azul, tá tudo muito bom. Parece que existe uma sabedoria popular a respeito do azul em termos das emoções. Bom, quando você bate o flash na retina da pessoa com os olhos fechados, tá? Ela relata ver azul. Ela está despertando esses cones, os cianoreceptores. E aí, quando ela abre o olho depois da sessão, ela fala assim: nossa, parece que deu uma ajustada na cor. Parece que alguém mexeu na sintonia da percepção de cor. Ela vê um mundo mais colorido. Então tem sentido quando alguém fala que o mundo está cinza e está triste. Que ele está perdendo a capacidade de identificar cores. Olha só que coisa interessante. Óbvio, estou falando sobre isso com a minha experiência clínica. Não estou dizendo que todo mundo é assim, nem estou falando que tem uma pesquisa científica sobre isso. Mas é algo a se observar e provavelmente pode ser, se ainda não foi, pauta de algum estudo científico. O que acontece com os receptores de cor na nossa retina quando a pessoa se entristece? Porque a pessoa relata primeiro, quando ela está triste, ver o azul. E isso vai mudando. Se uma pessoa chega muito feliz no consultório, ela vai ver laranja. Como é que pode isso? Parece que os bastonistas estão todos despertos, né? Na evolução das sessões, a pessoa vai mudando as coisas que ela consegue enxergar com os olhos fechados, com o estímulo do flash da luz branca. Na verdade, a gente não usa o flash para isso, a gente usa o flash para estimular a conexão neural. Não tem nada a ver com estimular cores. Mas esse relato de cores nos revela que tem alguma coisa aí, né? Como diria minha mãe, embaixo desse angu tem carne, né? Tem alguma coisa aí que pode ser aproveitada no futuro por quem se dedicar a esse perfil de estudo. Então, é muito importante você perguntar para o sujeito, após uma sessão onde você usou o estímulo de flash, que cor ele percebeu, que cor ele viu. Ele estando com os olhos fechados e a luz do estímulo sendo a luz branca. Perfeito? Então, a gente usa o estímulo de cor da seguinte forma, tá? O azul, calma e tranquilidade. O verde, regeneração, esperança, saúde. E o vermelho, queima, que pode ser queima calórica, queima de células danificadas, ou, ou a imposição de poder, energia e ânimo. Isso é interessante, o que o vermelho, geralmente, quando é uma sessão de emagrecimento, por exemplo, que a proposta é queima calórica, né? Queima calórica saudável. A gente utiliza em conjunto o infravermelho. E aí a sensação de calor é evidente, porque o infravermelho realmente esquenta. O que vai ampliar muito o convencimento da pessoa que aquele estado alterado, aquela sugestão está sendo realmente perenizada, que ela vai durar, que ela vai de fato acontecer. Tato. O tato é o primeiro sentido que se desenvolve no homem. Ele é importantíssimo, porque é através do toque que a criança começa a conhecer o mundo, né? E a gente pode utilizar a pressão, né? Então, por exemplo, você aperta um determinado ponto da pessoa, o chroma aqui não está ajudando, aperta um determinado ponto do corpo da pessoa e ancora isso a um estado emocional. Ou você utiliza a sensação térmica. Você dá um aquecimento na cadeira, ou no ambiente todo, e ancora isso com, por exemplo, diminuição de peso, queima calórica, etc., ou acúmulo de energia. Então, o tato, ele não é tão utilizado assim, pelo menos eu não utilizo tanto ele na clínica todos os dias. Mas ele pode ser muito útil, sim, se você souber administrar. Eu uso mais a sensação tátil, na verdade, a sensação de temperatura, né?
com pacientes que desejam o emagrecimento. E aí a gente faz uma ancoragem, que aquele calor está queimando tudo que é supérfluo, tudo que é indesejado, tudo que atrapalha, tudo que deixou de ter valor para o organismo e que de forma saudável vai deixar o corpo, pelas fezes, urina, sudorese ou expiração. Então, com essa programação e o calor agregado, que pode ser pela luz infravermelha, ou eu tenho no consultório um ar-condicionado que ele esquenta, né? É um aquecedor. Pode aquecer também. Também tem uma esteira massageadora que esquenta. Então, quando você associa isso, você dá veracidade, credibilidade à sugestão, o que vai intensificar bastante o resultado que você almeja. Agora, os equipamentos. Quais são os equipamentos que a gente mais utiliza? Né? Nós temos dois perfis de equipamentos. Nós temos um grupo de equipamentos que são utilizados para o processo de indução e aprofundamento. E nós temos um conjunto de equipamentos que já são utilizados para o monitoramento, aferição do estado alterado de consciência, o acompanhamento da evolução do estado alterado de consciência do paciente. São os biofeedbacks. Então tem que separar isso. Tem os equipamentos que auxiliam no processo de indução e também de ancoragem, e tem os equipamentos que são de aferição, os biofeedbacks. Nós vamos começar com os equipamentos que auxiliam no aprofundamento e nas ancoragens. São lâmpadas com cores diversas que podem ser programadas ou acionadas por controle remoto, a lâmpada estroboscópica, a lâmpada infravermelha, alto-falantes para som e frequência. Na verdade, hoje eu já uso fones de condução óssea. Eu já não uso mais fone comum, esse fone de ouvido que a gente conhece, esse fone aqui. Eu já não uso já há algum tempo. Só em momentos muito especiais que eu uso ele. Já não uso mais som ambiente há muito tempo. Hoje eu estou utilizando eu acho que eu tenho até um aqui, se eu consigo alcançar sem me esforçar muito. Tem um aqui sim. Eu uso esse perfil de fone de ouvido aqui. Ó. Difícil por causa do chroma key, né? Se eu consigo botar na posição aqui, tá aqui. Ó. Esse fone de ouvido, ele não pega no ouvido, ele pega no areado, aqui em cima aqui da face. Ó, tá vendo aqui na têmpora? Aqui. Ele pega fora do ouvido. E ele é legal porque a frequência, não sei se foi possível vocês verem direitinho, não fica no ouvido, ele fica fora do ouvido. Esse fone, a frequência dele ecoa aqui no areado, esse osso da face aqui. E aí o som é de dentro para fora, a frequência é de dentro para fora. O efeito é fantástico. E não atrapalha a audição. Então você pode botar o som aqui rufando bem alto e você pode falar com esse tom de voz que a pessoa vai ouvir tranquilamente. É o que eu estou utilizando hoje. Ele potencializa o resultado das frequências. Quando eu quero usar efeitos sonoros, aí eu boto o outro fone, o que está ficando cada dia mais raro. A frequência dá um resultado tão bom que está se tornando assim difícil no consultório utilizar o fone tradicional ou o som com caixa de som. Som com caixa de som eu já não uso, já tem alguns anos. Porque a frequência no ar, ela não é a mesma da frequência que você utiliza quando você está usando o resultado dos fones de ouvido. Porque, por exemplo, uma binaural precisa de uma combinação específica de duas frequências, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. E o som no ar, numa linguagem popular, vai embolar, né? Vai misturar. Então não vai ficar legal. Por isso o fone de ouvido é o mais aconselhado. Esteira massageadora para a pessoa deitar ou você colocar no divã, na poltrona, para poder tremer, né? E dar uma sensação tátil legal. E as essências, né? Cheiros, aromas, que você pode utilizar para ancoragem também. Equipamentos para aprofundamento, lâmpadas de cores diversas. Bom, existem no mercado lâmpadas de LED que você pode acionar por controle remoto. Luz azul, verde, vermelho e mais uma gama de cores
que você pode aí até nem imaginar que existem. Basicamente o azul, o verde e o vermelho. O azul é uma cor que se associa muito à tranquilidade, à calma, à paz, ao equilíbrio. O verde é a regeneração, a saúde, e você pode utilizar o verde, por exemplo, para rejuvenescer uma pessoa. Sim, sim, sim. Não é máquina do tempo, não, nem é ficção científica, mas quando você estimula o ânimo da pessoa, você rejuvenesce. A face da pessoa muda. Os gestos mudam, a maneira como ela, a marcha dela, como ela anda, muda. Então ela rejuvenesce, sim. Tá? Sem nenhum tipo de truque. É um estado de ânimo, um estado de espírito que se instala na pessoa. Além de você poder monitorar, já é uma outra história, se isso realmente está acontecendo. Se realmente a pessoa está tendo uma alteração percebível pelo biofeedback. E o vermelho se utiliza para queima ou para instalação de energia. Com a lâmpada certa, né, você controlando a alteração das cores, você vai conseguir um bom resultado. A pessoa deve estar com os olhos fechados. E a lâmpada de frente para a pessoa. Okay? Funciona muito bem, auxilia bastante. Se você tiver algum conhecimento de cromoterapia ou buscar esse conhecimento, com certeza vai melhorar ainda mais. Lâmpada estroboscópica. Tá bom, em meu lugar é bom ressaltar que isso não é para todo paciente, tá? Nem todo paciente você pode utilizar uma lâmpada estroboscópica. Você tem que ter uma anamnese e fazer algumas perguntinhas do tipo: se a pessoa já teve convulsão, se a pessoa tem epilepsia, se a pessoa tem fotofobia, se a pessoa tem enxaqueca constante, porque esse tipo de estímulo não será muito agradável para uma pessoa com essas condições. Você vai utilizar outras coisas, mas não essa. Uma lâmpada estroboscópica de LED, 2.000 watts, ela tem um efeito assim fantástico de estímulo. E ela auxilia bastante na questão da indução. Ela é hipnótica por natureza. Por natureza, ela é hipnótica. Qualquer pessoa que feche os olhos e direcione o rosto para uma lâmpada estroboscópica numa frequência alta, ela meio que se paralisa. Ela entra num estado de entorpecimento de forma natural. Não é necessário nenhum processo de indução. E é muito assim, legal para estimular. Por quê? Você bota uma luz forte no rosto da pessoa, que pisca rapidamente. Isso também vai levar a pessoa a uma movimentação intensa interna, porque há uma excitação da retina que envia esse sinal para o nervo óptico e, por indução, acho que é o termo correto, né? Vai estimular também todo o raio por onde ele passa dentro do cérebro. Né? Ele vai dar uma estimulada elétrica nas conexões neurais. E aí você potencializa isso dizendo: a partir de agora, novas conexões são formadas, você se torna mais inteligente, mais rápido no raciocínio, a sua memória se torna perfeita, você é capaz de lembrar de tudo que foi dito, falado, escutado, pensado, lido durante sua vida de forma saudável. Dando esses comandos, pode ser que não tenha realmente uma relação física, metabólica, biológica, mas a associação de uma pessoa diante de tal estímulo com tal texto cria o efeito que nós queremos. Ela passa a acreditar que realmente se torna mais inteligente. Dizer para você que houve um acréscimo de conexões neurais de fato ou não, eu não sou capaz de afirmar. Seria necessário um PET scan para poder ver como o cérebro se comporta nesse momento. Fato é que o resultado acontece. O resultado acontece e você pode dizer assim: mas professor, não é tão saudável isso, né? É um estímulo muito forte. É sim. Nos últimos, não vou aumentar muito, tá? Usando estroboscópica com esse perfil, provavelmente uns 15 anos. Agora, a estroboscópica com outro perfil anterior, que era mais fraca e tinha som, bota aí mais uns 10. Então, somando tudo, tá beirando aí uns 26, 27 anos, fazendo sessões com luz estroboscópica no consultório. Pelo menos uma vez por dia, de segunda a sexta-feira. Muitas vezes sábado e domingo nos cursos. E eu tô aqui falando com você.
Eu estava na sala esse tempo todo. Estava sob esse estímulo o tempo todo. Tentei de tudo para amenizar. Até aquele óculos de pessoal que solda, de soldador, não adiantou grandes coisas, não. Nem uso mais. Eu tentei usar uns 2 anos atrás, pensando que pudesse amenizar o estímulo. Porque eu pensei, caramba, você sendo estimulado todos os dias assim, isso não deve fazer bem. Mas até agora, pelo menos que eu saiba, não houve nenhuma grande alteração, que eu tenha percebido, né? Também eu ouso dizer, né, que talvez não tenha mais espaço para nenhuma conexão mais, porque, caramba, você fazer uma sessão de 40 minutos com uma pessoa que quer memorizar material para concurso e, de fato, por resultado físico, né, ou psicológico, a pessoa consegue alcançar o êxito, e se eu estou lá dentro da sala fazendo isso com a pessoa também, porque a hipnose vai vir de mão dupla. Você, ao mesmo tempo que está fazendo a heterohipnose, o operador, você também está fazendo a auto-hipnose, porque você está ouvindo seus comandos. Ah, você não está no estado alterado. Para o estímulo, não é necessário estar no estado alterado. Para o estímulo de cor, luz, cheiro, frequência, não é necessário. O estado alterado potencializa. Mas o estímulo sonoro, por exemplo, ele consegue alcançar o resultado em qualquer estado psicológico que a pessoa esteja. Isso aí é notório isso. Um exemplo que eu posso te dar de como isso pode funcionar é no supermercado cheio. Supermercado cheio, o operador de áudio deve colocar uma música mais rápida, porque as pessoas vão se movimentar mais rapidamente. Agora, se o supermercado está vazio, é só colocar no ar, no ambiente, uma música mais lenta. Aí as pessoas vão se movimentar mais lentamente. Então, os sons já são utilizados há muito tempo para estimular comportamentos. Então, o estímulo externo causa efeito, maior ou menor, dependendo do estado psicológico, mas ele causa efeito. Frequências causam efeito. Você bota uma frequência, por exemplo, numa sala de espera de um hospital, isso foi feito em qual país? Foi Estados Unidos ou Inglaterra. E a percepção de tempo muda. As pessoas ficavam 3 horas esperando, aí quando perguntava às pessoas quanto tempo você ficou esperando, a pessoa dizia assim, 1 hora, uns 40 minutos, ficou 3 horas. Por quê? A música, a frequência dentro da música colocada, acalmava a pessoa de tal forma que ela não percebia, de fato, a passagem do tempo. Da mesma forma, se ela estivesse ansiosa ou nervosa. Então, o efeito acontece, o estímulo. Você sabendo direcionar, melhor ainda. Então, para que a gente usa estroboscópio? A gente usa para causar um impacto na pessoa, para estimular de forma como se fosse um efeito colateral os cones, que são receptores de cores, dá para você aferir o estado emocional da pessoa pelas cores que ela vê, e a cereja do bolo, as formas geométricas que se formam na mente da pessoa. Isso é algo que também deve ser estudado mais cautelosamente. Por quê? Dependendo da frequência que você coloca as lâmpadas estroboscópicas para piscar, né, rapidamente, e a ressonância que tem com o estado psicológico que ela se encontra, dentro da cabeça dela vão se formar imagens geométricas diferentes. Eu vou ter a cautela de não dizer aqui quais são essas imagens e como elas se processam para não criar expectativa e não causar já uma indução. Eu não falo para o paciente, você pode ver isso, pode ver aquilo. Eu não falo isso. No final eu pergunto, você viu alguma forma geométrica? E dependendo da forma geométrica que ele narra, dá para saber o estado psicológico que ele está. Dá para saber o estado geral que ele está. E depois, com o andar da carruagem, as outras sessões, dá para ver uma evolução. Como essas formas geométricas vão se alterando da mesma forma que a percepção de cor. Isso é muito, muito interessante. Porque ninguém diz para a pessoa, você vai ver forma geométrica. Ninguém diz, olha, a primeira forma geométrica que você vai ver é tal. Olha, se você estiver triste, a forma geométrica é tal. Mas toda pessoa que entra triste, depressivo, letárgico, ela relata uma única forma geométrica. Depois, ela vai mudando as formas geométricas. Onde é que está na mente do sujeito
esse programa interno que diz, olha, triste, você só pode gerar tal forma. E qual é, de fato, a relação que tem a frequência dos flashes com a formação dessas figuras na mente? A pessoa vê claramente. E o pior é que tem umas formas em determinado estado que são muito bonitas, são como um caleidoscópio, com milhões de cores, milhões de formas, parece flocos de neve, e a pessoa se entorpece com aquilo. Uma vez, nós estávamos dando um treinamento chamado A Sétima Chave. E na hora do almoço, eu me coloquei no meu consultório, eu tinha 4 horas para descansar. Eu e Beatriz, nós ficávamos revezando, né, com a turma, 4 horas um, 4 horas outro. Nas minhas 4 horas, eu decidi almoçar e tirar um cochilo no meu equipamento. Liguei o massageador, liguei a estroboscópica. Eram 2h10, 2h15 da tarde, mais ou menos. Aí eu tranquei meu consultório por dentro com a chave, né? Liguei a estrobo, fechei os olhos e pensei assim, bom, eu vou dormir até umas 3 horas, 3h15, porque eu só tenho que pegar agora às 18 horas. Então, tem muito tempo. Quando eu pensei isso, alguém bateu na porta. E aí eu, poxa, ninguém me deixa nem descansar, né? Aí levantei, tal. Quando eu abri a porta, era um aluno falando, a Beatriz está te chamando, porque já são 6h15. Durante 4 horas, eu não percebi o tempo passar. Eu tive um time-lapse de 4 horas imerso em figuras multicoloridas, como se fosse um LSD. E não tive sensação de cansaço, não tive sensação de perda, não tive dor de cabeça, e não sei aonde eu estava de fato durante aquelas 4 horas. Foi muito legal, uma experiência muito interessante. Devo dizer também que até hoje eu não repeti tal façanha. Sempre quando eu faço isso, eu tenho uma pessoa do lado para chamar. Por isso, se você quer se aventurar por essas maravilhas, tenha certeza de ter um interruptor com timer, um timer de interruptor. Você coloca o timer com 15 minutos, 20 minutos para poder desligar. Porque se você deixar, você fica, porque é muito gostoso, é muito bom. É uma sensação muito prazerosa. Você não se dá conta do tempo passando. Se você entra realmente, se permite realmente, porque tem gente que não se permite, né? Tem gente que senta na cadeira e fica se questionando, amanhã tem que pagar conta, não sei o quê, não dá atenção ao que está sendo dito. Tem gente assim, mas quando você se entrega, nossa, é muito legal. Lâmpada infravermelho. Você sabe que o infravermelho, na verdade, não é vermelho, não tem cor, né? Mas tudo bem, tem um vidro vermelho, vai ser vermelho, né? Porque tem o infravermelho do pintinho também, que é amarelo, sabe disso, né? Bom, então, o infravermelho, ele vai fazer aquecimento mesmo. Depois de, me corrija se eu estiver errado, acho que é 950, 960 nanômetros ou nanômetros, dependendo da pronúncia da pessoa. Deixa de ser sensação visual, né? E passa a ser térmica, só muda a frequência. Ao contrário, você deixa de ver a luz e passa a sentir calor, mas é a frequência ainda, só mudou a intensidade, a frequência, a velocidade da frequência. Então, o infravermelho, ele aquece. Você coloca o vermelho normal primeiro e fala para a pessoa, você está começando a sentir calor. Ela está no estado alterado já, tá? Você já fez a indução, certo? A sugestão. E você fala, esse calor está queimando todo excesso de conteúdo calórico, tecido adiposo que você tem no seu corpo, volatizando, queimando, liquefazendo. De forma saudável, isso vai deixar o seu corpo pelas fezes, urina, sudorese ou expiração. De forma saudável e na quantidade certa, o vermelho irá queimar, pouco a pouco, tudo que é supérfluo, tudo que sobra, tudo que deixou de ter utilidade no seu corpo. O conteúdo calórico, os resíduos do tecido adiposo são dissolvidos, liquefeitos, volatizados pelo calor do vermelho. E o seu sangue é vermelho e quente. Então, a partir de agora, a partir desse instante, esse processo irá se tornar contínuo, inconsciente, permanente, de forma saudável, queimando todos os dias uma quantidade baixa
possível de tudo aquilo que é supérfluo, incomoda, atrapalha. Caramba, o cara tá com a luz vermelha no rosto. Tá sentindo um calor porque o infravermelho esquenta mesmo. Você pode aquecer ainda com ar-condicionado, que é o que eu faço também. Ou com a esteira, que você liga o aquecimento, que é o que eu faço também. Você coloca o cara no sol, propriamente dito. Nossa, tá feito. Se ele estiver realmente se entregando à psicoterapia, ao processo de hipnose clínica, é uma programação bem poderosa. Ele vai realmente começar a perder de forma saudável peso. E a gente faz isso há tanto tempo, e a gente encontra realmente soluções, que eu tenho um livro sobre isso. Foi a minha pesquisa de mestrado na UENF. O emagrecimento pela palavra. Óbvio que o infravermelho, o calor, é só um detalhe no meio do processo. O processo é mais complexo. Mas vale a pena a leitura. Caso você não encontre nos anais, né, desse congresso, muito possivelmente eu vou colocar nos anais desse congresso. Eu estou ajudando na confecção dos anais. Então você vai encontrar lá não só esse livro, mas outros também que a gente pode disponibilizar em PDF. Tenho certeza que você vai, como é que eu vou dizer, adquirir um pouco de conhecimento, caso não tenha ainda, sobre como conduzir o processo de emagrecimento de forma saudável com uma pessoa. Sons e frequências. Nossa, isso é assunto para o resto da vida, talvez. Alguns estudos já identificaram que tipo de frequência causa, estimula, elenca, provoca que tipo de emoção. Melhor ainda, que tipo de emoção tem ressonância com que tipo de frequência. Você pode fazer testes. Quer o melhor? A pessoa nem sabe que está ouvindo uma frequência. Porque você colocou uma música, tem um fundo musical, a frequência está ali dentro. Você bota a pessoa para ouvir, ela fala, nossa, isso aqui me incomodou muito. Bom, você sabe a frequência que você colocou, você sabe o que você esperava ter de retorno, né? Então você já identifica aonde é que você pode ajudar aquela pessoa. Óbvio, depois você explica para a pessoa. Depois que o processo estiver em andamento, você esclarece para ela todos os detalhes, porque é ético trabalhar assim. Falo para você não falar antes de colocar a frequência, porque senão você cria um estado de expectativa na pessoa. Você está induzindo a pessoa a ter aquela sensação que você falou. Então, não é legal você falar, olha, essa frequência aqui, ela tem a ver com desejo, sabe? Olha, essa frequência aqui é do medo. Se tiver ressonância, você vai reagir assim, assim, assim. Você não pode fazer isso. Então você coloca a música e vê como a pessoa vai reagir. Ela reagiu, você já sabe o que é. Você não precisa nem naquela sessão falar para a pessoa. Você anota, 2, 3 sessões depois que a pessoa tiver superado essa fase, você fala, olha, lembra daquela frequência? A frequência é assim, assim, assim. Nós temos um processo chamado Vita Transformatio. Não está sendo comercializado nesse momento. Nós bloqueamos todo tipo de oferta desse produto, porque nós estamos reavaliando como colocar esse processo de forma mais saudável. Porque a gente, numa esperança de dar ferramentas para todo mundo, a gente, eu e a minha esposa, a doutora Beatriz da Campo, não se deu conta que tem gente que não está preparada. Então, a gente aconselhava todo mundo a começar das frequências mais baixas, que são as frequências mais problemáticas, digamos assim. E, nossa, muitos e-mails. Chorei muito, não me senti bem, tive dor de cabeça. Vomitei depois de ouvir. Ou não senti nada, para que serve isso? Sabe? Então, na verdade, eu acho que a gente precisa aprimorar isso e não disponibilizar as frequências mais baixas de pronto. Fazer um estudo primeiro e, de repente, disponibilizar as frequências mais altas e fazer o contrário. Ao invés de você pegar a pessoa do mais baixo e levar lá para cima, você botar a pessoa lá em cima e depois ir limpando. Não sei, mas nós tiramos todas as ofertas disso, já tem acho que 2 anos, eu acho. E o Vita Transformado está em 3 idiomas, está em inglês, em português e em espanhol. Nós tiramos tudo do ar.
porque pessoas não tiveram assim uma boa experiência com as frequências mais baixas. Não foram muitas, mas foram suficientes para a gente perceber que precisava dar uma atenção maior a isso, que era um risco você pegar uma caixa de ferramentas de um bombeiro hidráulico e dar para uma pessoa para ela utilizar sozinha em casa para consertar os canos. Ela iria estourar a tubulação. O intuito de ajudar, a gente cometeu uma falha que já consertamos. Todas as pessoas que tiveram problemas já estão solucionadas. E não foi difícil, porque quando ela disse, olha, eu não consegui porque eu chorei. Nossa, já sei qual é. Aí dava lá na frente para ela, olha, ouça essa daqui durante 7 dias, depois vai baixando, quando chegar no outro, vai sentir mais nada. E dá certo. Dá certo. Vamos supor que ela no nível 5 ela tem um problema sério. Ela teve uma catarse no nível 5. O que você faz? Você joga para ela no nível 8. Nível 8 ela não vai ter problemas. Então ela fica no nível 8 uma semana, beleza. Vai para o nível 7, uma semana, beleza. Nível 6, nossa, sentiu alguma coisa, mas tudo bem. Melhorou. Aí vai para o nível 5 de novo, não sente mais nada. Interessante isso. Dessensibilização sistemática progressiva programada. Nome bonito, não é? Se tiver um filho de novo, vou botar esse nome nele. Funciona, gente. Tem umas coisas que... Tá, deixa eu te falar. Eu tenho esse aparelho aqui, tá? É um Samsung. Eu não tenho ideia como ele funciona. Mas ele me atende. Tem me atendido bem nos últimos anos e eu continuo usando ele. Não quero que o engenheiro que montou ele venha me explicar como é que ele montou, porque eu vou ter tempo para isso. Da mesma forma, algumas coisas que a gente utiliza na hipnose clínica neurosensorial, de fato, a gente não tem condições, pelo menos no momento, de explicar em detalhes como funciona. Porque depende muito das pessoas e nem tanto dos estímulos. Os estímulos têm um perfil, ok, mas reagem de forma diferente porque pessoas são diferentes. Como eu disse, se eu pego o batimento cardíaco de uma mãe que vai causar conforto e segurança numa pessoa, na outra pode levar ela a uma crise. Tem uma catarse, ficar 1h30 chorando. Não é mentira que eu vou falar agora, embora possa parecer uma história ficcional. Uma vez chamaram a polícia para a nossa clínica, nós estávamos com a clínica em Campos do Goytacazes, uma cidade interior do Rio de Janeiro. Eu estava atendendo uma cliente e usando frequências e sons e tal, isso tem, sei lá, uns 15 anos, eu acho. E, de repente, ela entrou numa catarse muito violenta, gritava, não me mate, não sei o quê, chorava, gritava alto. A vizinha, do outro lado da rua, preste atenção, do outro lado da rua, e olha que a casa dela era lá no fundo do quintal, ouvindo os sons, chamou a polícia. E a polícia foi. E os PMs só saíram da clínica depois de terminada a sessão e conversado com a menina e vendo que não tinha acontecido nada com ela. Sorte minha é que a irmã dela estava acompanhando e tinha a nossa secretária, que conversaram com os PMs e tal, mas não se convenceram que aquilo era uma catarse da psicoterapia, não se convenceram. Ficaram esperando terminar a sessão para avaliar se realmente eu não estava com uma faca na mão tentando matar a criatura. Isso foi dantesco, mas, caramba, jamais alguém esperaria uma reação dessa. Eu tive outras reações assim também. Uma, inclusive, nem era cliente, a pessoa se sentou na cadeira e eu fui mostrar como funcionava. Quando eu liguei e falei, ó, isso daqui é pra... Acabou o assunto. Começou a chorar copiosamente, gritando alto. E foi um negócio de 1h30 para poder controlar. Então, é o estímulo. Acho que o repositório emocional é que seria o responsável por isso. Porque nem todo mundo, graças a Deus, reage assim. Embora seja saudável. Embora uma cartaz seja saudável. Embora no final a pessoa consiga solucionar muitas coisas. Esteira de massagem. Você encontra no Mercado Livre, isso você encontra no Polishop. São aqueles acolchoados, né, que você coloca na poltrona, liga, ele treme, esquenta. É bom, é muito bom para você associar com outros estímulos. Mas basicamente o que eu uso é a vibração, que é tátil, né? E ela dá um conforto, dá um relaxamento para a pessoa e facilita a progressão da pessoa para o estado alterado de consciência, o relaxamento pleno da pessoa. Outro tema também que a gente poderia falar durante
muitas horas. E eu tenho que ter cautela, porque nós no Congresso temos um tempo estipulado e já estou quase ultrapassando. Acho que um bom conhecimento de aromaterapia seria muito válido nessa hora. Agora, a priori, a ancoragem olfativa mais usual é que você solicita do paciente o perfume que ele tem intimidade, que ele gosta, que ele utiliza regularmente. Isso facilita bastante, porque já é algo do conhecimento dele. Caso ele não tenha, eu utilizo lavanda, que eu tenho sempre no consultório. Eu tenho 10, 15 essências diferentes no consultório, eucalipto, que acalmam, relaxam, e você leva o sujeito que está no estado alterado de consciência a um estado emocional positivo, e você ancora com cheiro, com aroma, e você diz para ele: a partir de agora, toda vez que você sentir esse aroma, esse cheiro, essa fragrância, esse perfume, você será levado a esse mesmo estado psicológico e emocional que se encontra nesse momento. A sua mente está mapeando toda a estrutura de produção química endócrina em suas glândulas. E toda vez que você sentir esse aroma, esse cheiro, esse perfume, essa fragrância, mesmo sendo de forma não intencional, você será levado a esse mesmo estado psicológico e emocional que você se encontra nesse momento. É isso. Aí a pessoa está triste e tal, pega o perfume, a mente se recorda daquela configuração endócrina, eleva aquele estado emocional, aquele estado de ânimo. Tem que ser reforçado? Tem que ser reforçado sim. Dura muito tempo? Não, não dura muito tempo. Pelo que eu já falei anteriormente nesse vídeo, 3 meses foi o que durou com o rapaz uma única sessão de uma coragem bem feita, né? Mas acredito que se você ficar potencializando, talvez consiga melhores resultados. Eu uso geralmente para um exemplo clássico do que eu uso a coragem por aromas. Para pessoa, para o palestrante, a pessoa que tem fobia de multidão. Ou para quem vai fazer um voo emergencial. Que não seria de fato psicoterapia, né? Fobia pontual, fala, olha só, presta atenção, fobia, ela é a manifestação de um sintoma de uma causa, de um trauma que eu não sei qual é. Ah, mas eu preciso viajar amanhã. Ok, vamos fazer uma coragem aqui com você, mas volto pro tratamento, tá? Tanto é que eu, particularmente, não atendo sessão única. Eu não faço isso há muito tempo. Eu tenho um protocolo. Trabalho um perfil. A pessoa tem que adquirir o pacote de sessões. Porque se na primeira, segunda sessão a pessoa ancora de uma forma muito positiva quanto a qualquer sintoma, ela tem a remissão do sintoma, ela pensa que ela está curada e não está curada. Ela está sem um sintoma. Pode surgir outro, porque a gente tem que resolver a causa. Então, isso é teórico? Mas é o que é o momento. Na década de 90 não era assim. Na década de 90 era a remissão de sintomas. Hoje a gente acredita piamente que se você não cuidar da causa, pode surgir outro sintoma. E por que a gente acredita nisso? Porque a gente vivenciou isso, a gente viu isso acontecer na década de 90. Você suprimiu o sintoma de uma pessoa e ela apareceu com outro. Ah, mas não tem nada a ver o outro. É porque o inconsciente não está nem aí. O consciente vai manifestar da maneira que tiver mais fácil para ele, para te paralisar de qualquer jeito. Entendeu? Então, para o inconsciente, você ter uma doença terminal, ou uma alergia, uma psoríase, não tem grande diferença, não. As doenças autoimunes, por exemplo, a máquina interna falou, pare! Ah, não consigo parar, eu tenho que trabalhar. Ah, não vai parar não? Pum! E pronto. Então o sujeito, eu não consigo resolver com minha mãe, é uma questão, que ela, não consegue não, pum! Tomba o cara de um jeito que... E tem um ganho secundário também, que ser papo para uma outra gravação. Realmente é complexo, não é simples. Não tem fórmula pronta. Mas graças a Deus nós temos muitas ferramentas. Agora, senhores e senhoras, vamos falar sobre os equipamentos para aferição, biofeedback. Eu vou tentar ser breve para não estourar muito o nosso tempo. Algumas coisas que antigamente, quando você puxava no consultório, as pessoas falavam, que é isso? E hoje, depois da pandemia, né, pós-Covid, né, ou ainda estamos na Covid talvez, as pessoas conhecem isso daí, conhecem o termômetro laser para poder aferir a temperatura superficial da pele. É interessante porque você pode perceber o estado emocional simplesmente aferindo a temperatura do dorso da mão e do dorso do pé. A diferença de graus entre a mão e o pé dá para você saber se a pessoa está muito ansiosa, está com medo, se a pessoa está eufórica, se a pessoa está em estado equilibrado, dá para saber. Pela temperatura, é diferente, tá? Não é igual. As partes do nosso corpo têm temperaturas diferentes. Outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante, alguém falando
que a pessoa aferir no termômetro na testa causava dano ao tecido cerebral. Eu, caramba, que laser é esse que esse cara está usando? Deve ser um laser de Jornada nas Estrelas, só pode. Mas esse é um equipamento que a gente usa e que a gente afere a temperatura superficial da pele na mão e no pé quando a pessoa vai entrar dentro da abordagem e quando sai, para você aferir se teve uma alteração real. Durante o processo também é bom você aferir para ver se você está vendo uma progressão. O oxímetro ele nos dá a cadência cardíaca, saturação de oxigênio e outras medidas que eu não vou me estender aqui nesses detalhes. São detalhes mais técnicos, até porque seria necessário apresentar tabulações aqui e registros. Não é o momento de se fazer isso, né? Não é o momento, porque isso demanda de tempo. Se eu for apresentar aqui os gráficos, quem não tem muito conhecimento na área pode se assustar. E, na verdade, não é nada para se assustar. Porque quando você está no processo de estado alterado de consciência, pode ocorrer alterações significativas na saturação de oxigênio. Mas isso não tem a ver com um dano na estrutura do processo respiratório de oxigenação. Não, não. Isso é um momento. Alguma parte do corpo está consumindo mais oxigênio que outra. Então, vamos supor uma regeneração. Você dá o comando de regeneração sob a luz verde. E você nota imediatamente que a saturação de oxigênio começa a baixar. E as pessoas podem se assustar. Eu, no começo, eu me assustei. Foram necessários, assim, vários médicos que usam a hipnose neurosensorial, que trabalham em hospital, alunos nossos que gerenciam hospitais aqui no Rio de Janeiro, pessoas que realmente têm equipamentos mais potentes e mais afinados, né, do que esse. É um equipamento caseiro, né? Não é um equipamento hospitalar. E aí a conclusão é a seguinte: quando você está em um processo de regeneração, essa parte do seu corpo está se regenerando, ela consome mais oxigênio que o restante. A outra situação é a epifania. Numa epifania, a pessoa tem uma alteração, como é que eu vou dizer, no metabolismo cerebral, e o consumo é muito grande. E quando a pessoa tem uma epifania no processo, é algo realmente fantástico, é algo realmente particular, individual, raro, não é uma coisa que acontece todo dia. A pessoa tem uma vivência que foge daquele ambiente onde nós estamos, daquela proposta que nós estamos. Tem uma vivência, ela se coloca no futuro, ela se coloca com a cura nas mãos, ela tem uma visão espiritual. Depende muito da pessoa, do que a pessoa acredita, né? E nessa hora, nesse momento, o consumo de oxigênio, a aferição de oxigênio na ponta dos dedos, nossa, é dantesco, dá uma queda muito brusca. Não permanece, ele cai e volta, cai e volta, cai e volta, mas cai muito, cai muito. E para quem nunca viu isso, né, está vendo pela primeira vez, e trabalha no hospital, por exemplo, num UTI, por exemplo, vai se assustar, fala, caramba, o que está acontecendo? O corpo sabe o que está fazendo. Ele volta, vai, batimento cardíaco continua o mesmo, temperatura continua o mesmo, semblante continua o mesmo, a configuração da máscara facial continua inalterada, processo totalmente interno. É muito bacana isso. Sim, claro, lógico, evidente. Se você pega o oxímetro, coloca numa pessoa e de pronto ele apresenta 93%, de pronto, a pessoa chegou, você colocou, caramba, essa pessoa está com uma deficiência no processo respiratório, ela está ela está com um processo de oxigenação baixo. Em tempos atuais, ela pode estar até com Covid. Tem que mandar ela para o médico. Porque normalmente você coloca a pessoa, ela está com 99, 98, 100. É isso aí. Se ela é fumante, 97. Abaixo disso, e permanente, tem algo errado. Então, foi bom ela ter ido no consultório do psicólogo que tem um oxímetro para poder procurar um médico depois. E isso já aconteceu. Uma pessoa que com certeza está assistindo esse vídeo, durante uma sessão apresentou o período todo uma oxigenação muito baixa. Muito baixa. E eu falei para ele, ó, a sua oxigenação está estranha, está muito baixa. Pode ser muitas coisas, pode ser regeneração, mas também pode ser uma condição que você tenha. Você tem que ver isso, porque realmente eu não sei te dizer.
Aí, na sua experiência, na minha experiência, vou dizer o quê? Eu não tenho uma experiência de uma pessoa que chega aqui e apresente isso o tempo todo. Uma oxigenação muito baixa. E ele saiu do consultório e foi ao médico. Pneumonia. Detectada bem no início. Graças a Deus. Ok? Também tem isso, gente. Então você também não pode colocar tudo no mesmo pacote. Mas é importante porque você pode criar um alerta para a pessoa e dar tempo da pessoa se cuidar. Perfeito? Então o normal é 98, 99, 100. 97, você fuma? Ok. Então a oxigenação está um pouco prejudicada. Durante o processo, ela entrou com 99, 100. E durante o processo, você falou assim, regenere. Caiu para 95. Ok. Porque vai voltar para 99 daqui a pouquinho. Ok? Você dá o comando, regenere. A pessoa baixou naquela hora que você falou regenere, o inconsciente entendeu, ok, é para regenerar, é comigo mesmo. Ele vai gastar mais oxigênio, vai consumir mais oxigênio naquela área. Ou o processo de uma epifania, de um estado mental alterado que vai dar um consumo mais alto. Ok? Mas é bom você ter o oxímetro sim para você acompanhar, para você monitorar. Agora imagine o seguinte, dá certo sem isso? Dá certo. Claro que dá. Mas é bom ter, não é? É bom você ter uma segurança. É bom você ter um gráfico para você imprimir e dar para o seu paciente, mostrar para ele, tá vendo aqui no minuto 15, fora que eu botei a luz verde. Nessa hora eu mandei regenerar. Olha como que caiu aqui a oxigenação. Algo está acontecendo de fato. Dá para você detectar coisas que as pessoas nem sabem, como é o caso da pneumonia que eu falei desse rapaz, né? Mas teve uma outra situação também que parece ter bruxaria. A pessoa chegou no consultório, não era uma sessão, eu botei o equipamento nela e a oxigenação dela deu muito diferente, né? E quando dá muito diferente assim durante o processo, é uma tentativa de regeneração que não é possível, ou uma tentativa de regeneração muito, muito forte. Quando terminou uma apresentação, né, na verdade não era nem uma consulta, era uma apresentação, eu perguntei para a pessoa, você fez uma cirurgia recentemente? A pessoa se assustou e falou, como é que você sabe disso? Ninguém sabe disso. Uma cirurgia que está oculta, nem meu marido sabe disso, como é que você sabe disso? É porque deu oxigenação, assim significa uma regeneração. Outro fato também foi uma pessoa que estava com uma doença grave, diferente dessa, que eu não vou nem citar o nome da doença, mas que durante o processo houve uma alteração muito brutal. Quando terminou, eu falei, cara, procura um médico. Tem tempo, tem uns 4 anos. Procura um médico. Tem algo que não está certo aí. Ele procurou um médico e descobriu o que o levou a uma cirurgia posterior, alguns meses depois. Tinha um tumor. Então, é interessante ter isso. Você pode dar até um alerta antecipado para o seu paciente de alguma coisa que esteja errada no organismo dele. Resistência galvânica. Esse é o mais difícil de você encontrar. Um galvanômetro para aferir a resistência elétrica da pele, né? Eu não encontro um bom já tem uns 25, 30 anos. Sério, não é mentira não, sério. A fábrica Cosmograph, lembro como se fosse hoje, não existe mais. E eu tenho no consultório mas é enorme. Hoje, com a tecnologia atual, deve ser bem pequeno. Os pequenos que eu comprei na Amazon não são assim muito práticos, não são assim muito... práticos é o termo mesmo. E eu estou, por último, desistindo de usar galvanômetro em consultório. É bom se você tiver, para aferir resistência galvânica, é bom. Eu comecei, no meu mestrado, eu usei o galvanômetro, aferição à resistência galvânica, que vai, de fato, aferir a microsudorese, a produção ou supressão da microsudorese na superfície da pele, o que aumenta ou diminui a resistência elétrica, né? Nos dá o estado pontual daquela pessoa naquele momento. Então você começa a indução, você percebe que aumenta a resistência galvânica, porque diminui a microsudorese na pele. Então você sabe que você está no caminho certo. Aí você fala assim, durante o processo, seu pai, o galvanômetro dá um pulo. Você sabe que pai não é uma palavra muito bem-vinda. Aí você guarda isso para você usar depois, para você trabalhar no processo psicoterápico. Ok? Eu não tenho nenhuma foto para mostrar de um galvanômetro, porque
poderia parecer indução, compre esse ou compre aquele. Na verdade, você faz uma pesquisa, se você tiver sorte, me avise, porque eu tenho buscado um bom galvanômetro há muito tempo e não encontrei nenhum que fosse prático de se utilizar dentro do consultório. Bom, vale o alerta, mais uma vez, que você não deve, está escrito errado ali, perdão, que você não deve utilizar a estroboscópica em pacientes que têm histórico de convulsões, fotofobia, porque isso pode estimular quem tem enxaqueca crônica, quem tem epilepsia. E se o seu paciente chega para você, por exemplo, com um AVC isquêmico, que é o que mais chega no consultório, com alguma sequela, peça uma autorização do neurologista dele para você fazer esse estímulo. Por incrível que pareça, até hoje nenhum negou, mas é importante você ter essa indicação do médico que o atende. E o médico vai te ligar, naturalmente, para saber como é que é, e você explica, olha, são luzes fortes e tal, pode ou não pode. Por quê? Eu tenho um histórico de paciente com sequela de AVC. Os resultados são bons. Alguns são resultados impressionantes. Óbvio que é uma ferramenta. A pessoa está fazendo a fisioterapia dela, a pessoa está indo lá no fono dela, está no neurologista dela, e tem a hipnose como uma ferramenta facilitadora, né? Uma ferramenta suplementar, digamos assim. Os resultados são muito bons mesmo. Notável você ver uma pessoa que senta na cadeira e quando ela sai, quando ela volta. Tem um caso em particular, que eu não vou citar em detalhes aqui, de uma pessoa que teve uma regeneração completa numa área do cérebro que estava minimamente há 4 a 5 anos sem atividade laboral, porque não conseguia trabalhar com aquela sequela. E depois de uma semana intensiva, uma semana bem intensiva mesmo, tipo 4 horas por dia, que era a condição que ele tinha no momento, pelo perfil dele, né? Eu tive que parar praticamente todo o atendimento aquela semana para cuidar só dele. E aconteceu algo realmente muito fantástico com ele. Ele teve uma regeneração e hoje está trabalhando, atuando. É um personagem, inclusive, é um expoente nacional na área dele. E, caramba, vamos acreditar que o que aconteceu no consultório foi 10% de todo o processo de cura dele. Mas foi útil, sabe? Foi um prego, uma construção de uma cabana, mas foi muito útil para ele. A gente conseguiu ver, do domingo que ele chegou até a segunda-feira que ele foi embora, na outra semana, a evolução dele, passo a passo, realmente passo a passo. Mas lembre-se, se a pessoa tem algum histórico e insiste, peça que o médico que atende dê uma autorização por escrito para você. Ok? É muito importante você se assegurar que você tem um médico, um neurologista que atende aquela pessoa, que pode auxiliar caso ela tenha uma dor de cabeça muito forte, que é o que geralmente acontece. Quando a pessoa tem fotofobia, por exemplo, e ela mente. Você tem fotofobia, tem enxaqueca, a pessoa não, ela fala não para poder experimentar o processo. Pronto. Uma hora depois de ter feito o processo, vai ter uma dor de cabeça terrível, porque o estímulo é muito forte. Imagina alguém que não vai à academia de ginástica, sei lá, 1 ano. Aí um dia do ano resolve ir e malha 3, 4 horas. Vai ficar toda dolorida. É mais ou menos o que acontece no processo de ativação neural. Eu me dou por satisfeito com 1h13 de palestra com vocês. É uma introdução, nós estamos começando hoje o nosso congresso, essa é a primeira palestra. Estou muito feliz que todas essas pessoas que aqui estão tenham concordado em participar, apresentando o seu perfil de atendimento e como utiliza a hipnose neurosensorial. Se você quer se aprofundar mais, tem um livro, tem cursos nossos. Esse congresso ele é grátis para assistir, você pode assistir todas as palestras gratuitamente. Se você quiser o certificado, tem o valor do certificado, são 2 tipos de certificado. Tem um que você pode imprimir na sua casa e tem um certificado que é enviado pelo correio, papel couché, 180, com selo, marca d'água, essas coisas todas, né? E aí você escolhe qual que é o mais adequado para você, caso você queira o certificado desse congresso. O certificado vai ser emitido com 20 horas.
Porque, além das palestras, né, que somam quase 20 horas mesmo, você ainda tem um material que a gente vai colocar nos anais. Alguns palestrantes vão colocar a própria palestra, outros talvez não, porque isso é da... Cada um pode decidir o que quer ou não quer disponibilizar. Eu vou disponibilizar tudo, vou disponibilizar esse material em PDF e vou disponibilizar pelo menos 2 livros em PDF. Um com a pesquisa de mestrado, que é o emagrecimento pela palavra, que a gente utiliza muito, embora a gente não tenha feito assim o que nós temos hoje, porque foi em 2010, tem 10 anos já, né? Então já mudou muita coisa. Mas dá uma base muito legal para você trabalhar com emagrecimento ou você aprender um pouco de como você pode se autoajudar, né, com a auto-hipnose. Certo? Eu queria agradecer de fato, porque no dia em que eu estou gravando esse vídeo, nós temos quase 600 inscritos. Eu acho que não seria fácil você conseguir 600 pessoas para assistir. Isso vai subir porque ainda faltam alguns dias para o lançamento desse vídeo, né? Talvez chegue a 1000. E eu acho que seria muito difícil você conseguir um auditório para você colocar 600 pessoas para assistir um congresso. Isso envolveria custos. Isso tornaria difícil o acesso à informação. Nem todas as pessoas estão dispostas a desembolsar 600, 1.000, 1.200 reais para assistir um congresso e viajar para isso, né? Então, o último congresso presencial que a gente fez foi em 2011, se não falha a memória. Eu lembro como se fosse hoje. Não vou falar os custos todos, não. Então, eu vou falar um custo só que me surpreendeu no final. Só de água mineral consumida no dia que o hotel cobrou por fora, deu 3.000 e poucos reais. A internet, para a gente poder colocar no ar para o mundo, tem 8 anos isso, né? A internet foi 1.400 e poucos reais. O aluguel do espaço foi no Hotel Pestana, tá? De frente para o mar em Copacabana. O maior salão do Hotel Pestana. Então é só você dar uma ligada e procurar saber quanto é que custa. Foi um custo muito alto. E hoje nós podemos fazer assim. Hoje nós podemos chegar até você, onde quer que você esteja, através do YouTube, através da internet, com som, imagem e conteúdo. Muito obrigado por se disponibilizar a assistir esse congresso. Fique conosco. Está apenas começando. Eu tenho certeza que você terá um grande proveito de tudo que vai acontecer por aqui com esses profissionais maravilhosos da área de saúde. Até breve.